Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor encontre você exatamente onde você está agora. Que este momento de oração seja um abraço de Deus no seu coração. Hoje é sexta-feira, dia 08 de maio. Antes de iniciarmos este momento de recolhimento e fé, quero te pedir um gesto simples, mas de grande importância. Deixe o seu like neste vídeo. Com isso, esta oração chegará a mais pessoas, alcançará mais famílias e tocará corações que estão precisando de paz e esperança. Nesta noite de sexta-feira, dentro deste tempo sagrado do tempo da Páscoa, chegamos diante de Deus com o coração carregado pelas horas que passaram. A sexta-feira é um dia especial para todo cristão. É o dia em que contemplamos o amor mais radical que o mundo já conheceu. Um Deus que abriu os braços na cruz e disse, com o último fôlego, que nos amava. Não é um amor distante, não é um amor teórico. É um amor que sangrou, que chorou, que desceu até o fundo da dor humana para nos encontrar. E hoje, neste mês de maio, que a Igreja dedica com tanto carinho a Nossa Senhora, somos chamados a unir em nossa oração esses dois amores, o amor do Filho que morreu por nós e o amor da Mãe que ficou de pé diante da cruz, segurando no coração tudo aquilo que não conseguia segurar nos braços. Maria esteve lá naquela sexta-feira, ela sabe o que é sofrer, ela sabe o que é amar, sem poder mudar o sofrimento do outro. E é por isso que ela nos entende tão bem. Faltam apenas 5 dias para celebrarmos Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de maio. É uma data que pulsa forte no coração do povo brasileiro. Uma data que nos lembra que o céu não está calado, que a Mãe de Deus desceu para falar com crianças simples e nos pedir aquilo que talvez seja a coisa mais difícil do mundo: a conversão do coração, a oração diária, o perdão que custa tudo. Talvez você tenha chegado até aqui esta noite carregando o cansaço de uma semana que pesou. Talvez o seu coração esteja alegre e você quer agradecer. Talvez você esteja com medo de algo que ainda não aconteceu, ou com a dor ainda fresca de algo que já aconteceu. Talvez haja alguém na sua família que você não sabe como ajudar, uma situação que parece não ter saída, um sonho que está demorando demais a se realizar. O Senhor conhece cada detalhe. Ele não está aqui para te julgar esta noite. Ele está aqui para te acolher. Agora, coloque diante do Senhor tudo aquilo que pesa no seu coração. Com o coração aberto e confiante, iniciemos a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor meu Deus, Pai eterno e misericordioso, Tu que és o fundamento de tudo aquilo que sou e tudo aquilo que espero ser, venho diante de Ti nesta noite de sexta-feira com o desejo sincero de renovar a minha fé. Não a fé que aparece somente nos dias fáceis, mas a fé que permanece firme quando a noite parece não ter fim, quando as orações parecem subir e não ser ouvidas, quando o coração duvida e os joelhos querem dobrar não de adoração, mas de desânimo. Que eu não permita que as dificuldades da vida apaguem a certeza que tenho de que Tu és real, de que Tu ages, de que Tu nunca abandonas os Teus filhos. Que eu não troque a Tua presença pelas distrações deste mundo, pelas promessas vazias que passam e se desfazem como fumaça. Que eu seja capaz de Te buscar primeiro, antes de buscar qualquer outra coisa. Afasta de mim a tibieza, aquela fé morna que nem fria nem quente me impede de Te encontrar com o coração inteiro. Concede-me a graça de acreditar mesmo quando não vejo, de confiar mesmo quando não entendo, de permanecer de pé mesmo quando tudo ao meu redor parece ruir.
Cura em mim toda a ferida que a desconfiança causou. Cura cada vez que eu duvidei de Ti por causa de uma oração que pareceu não ser respondida. Cada vez que me afastei porque a dor foi grande demais e eu não soube encontrar sentido nela. Ensina-me a enxergar a Tua mão nos momentos em que ela age de maneira diferente do que eu esperava. Olha também por aqueles que nesta noite estão na beira do abismo da descrença, por aqueles que um dia tiveram fé e a perderam no meio da tempestade, por aqueles que nunca Te conheceram e que carregam um vazio que nenhuma conquista humana consegue preencher. Visita os corações que estão fechados, as almas que se convenceram de que não há mais nada além do que os olhos podem ver. Estende a Tua mão sobre os que estão sozinhos esta noite, os que não têm a quem recorrer, os que foram abandonados por aqueles que deveriam tê-los amado. Onde houver descrença, traz a luz da Tua revelação. Onde houver desânimo espiritual, traz o fogo de um novo começo. Onde houver coração partido, traz a certeza de que Tu és o Deus que restaura o que foi quebrado. Eu creio em Ti, Senhor. Não porque a vida sempre foi fácil, mas porque Tu provaste, uma vez para sempre, na cruz desta sexta-feira, que o Teu amor é maior do que qualquer escuridão. Amém. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, guerreiro de Deus, aquele que lançou para longe do céu o inimigo de toda a alma humana, ouça a minha voz nesta noite. Que a Tua espada de luz se interponha entre a minha família e todo o mal que tenta nos destruir. Que eu possa atravessar esta noite e cada noite sob a proteção do Teu escudo. Afasta de mim os pensamentos que não vêm de Deus, as sugestões que entram suavemente e vão corroendo a paz. Afasta de mim o espírito do medo, o espírito da discórdia, o espírito que semeia desconfiança entre aqueles que deveriam se amar. Concede-me a graça de reconhecer as armadilhas antes de cair nelas, de resistir com firmeza quando a tentação se apresenta com rosto amigável. Cobre com o Teu manto de proteção a porta da minha casa, que nenhuma força maligna, nenhuma palavra de maldição, nenhuma inveja disfarçada de amizade possa cruzar o limiar do meu lar. Guarda os meus filhos, especialmente os mais jovens, que estão expostos todos os dias a influências que os afastam de Deus. Guarda os meus pais, os meus avós, os mais velhos desta casa que estão mais vulneráveis. Olha também por aquelas famílias que estão sendo destruídas por dentro, não por inimigos de fora, mas pela falta de amor que foi silenciosamente se instalando. Visita os lares onde há guerra fria, onde as pessoas dormem no mesmo teto e estão a léguas de distância umas das outras. Estende a Tua proteção sobre as crianças que crescem no meio de conflitos que não entendem e que carregam no corpo a tensão que os adultos não souberem resolver. Protege os jovens desta noite, aqueles que estão navegando em lugares da internet onde o inimigo trabalha sem descanso, onde houver ameaça espiritual, que a Tua presença seja um muro, onde houver maldade que se organiza contra os inocentes, que a justiça de Deus se faça sentir, onde houver família sendo atacada, que o amor de Deus seja mais forte. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Amém. Espírito Santo de Deus, luz que iluminas a mente, paz que acalmas o coração, fogo que renova tudo aquilo que o tempo e a dor foram apagando, vem sobre nós nesta noite de sexta-feira. Que a Tua paz desça sobre a minha mente como uma chuva mansa sobre a terra ressecada, que eu possa deitar esta noite sem o peso de tudo aquilo que não consegui resolver, sem remoer o que foi dito e não deveria ter sido, sem antecipar com ansiedade o que ainda não aconteceu. Afasta de mim o espírito da preocupação excessiva, aquela roda que gira e gira na cabeça quando o silêncio da noite se fecha ao redor e os pensamentos se multiplicam sem parar. Afasta de mim a insônia que não é apenas do corpo, mas da alma inquieta que não encontra onde pousar. Cura em mim toda ferida emocional que o dia de hoje reabriu.
Cura as memórias dolorosas que teimam em voltar no escuro, quando as luzes se apagam e não há mais nada para distrair o coração. Concede-me um sono tranquilo, reparador, santo, que eu me abandone nos teus braços como uma criança que adormece sem medo, porque sabe que o Pai está por perto. Renova o meu espírito enquanto eu descanso, para que eu acorde amanhã com novas forças, com nova disposição, com a certeza de que o dia que começa traz consigo a graça de Deus. Olha também por aqueles que esta noite não conseguem dormir, por aqueles que estão em hospitais, acordados pela dor ou pelo medo, por aqueles que choram no escuro porque não querem que ninguém veja, por aqueles que sofrem de depressão, de ansiedade, de transtornos que a sociedade ainda não sabe acolher com compaixão suficiente. Visita as UTIs, os quartos de isolamento, os leitos onde há alguém que está sozinho e assustado. Estende a tua paz sobre os que estão em crise esta noite, os que estão no limite, os que precisam de um sinal de que vale a pena continuar. Onde houver mente perturbada, traz a serenidade que só tu podes dar. Onde houver coração agitado, traz o teu descanso profundo. Onde houver alma perdida no labirinto da própria dor, traz a luz do teu caminho. Espírito Santo, vem, enche esta casa, enche este coração, enche esta noite da tua presença consoladora. Amém. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, tu que ao longo da tua vida na terra tocaste os leprosos sem recuar, chamaste pelo nome os que estavam à beira dos caminhos pedindo socorro e disseste a tantos que a fé os havia curado, olha para o nosso corpo esta noite. Que a tua mão de médico divino percorra cada parte do meu ser que está adoecida ou cansada. Que eu sinta no meu corpo os efeitos do teu toque restaurador, que vai além do que os remédios alcançam, que chega onde os exames não chegam, que cura não apenas o sintoma, mas a raiz. Afasta de mim toda doença que ainda não se manifestou. Fortifica o meu sistema imunológico, não só o do corpo, mas o da alma, para que eu resista ao que me quer abater. Concede-me a graça de cuidar deste corpo que tu me deste como um templo do Espírito Santo. Que eu descanse quando preciso descansar, que eu me alimente com sabedoria, que eu não trate a saúde como algo garantido até que ela se vá. E quando vier a dor, que eu não a carregue sozinho, mas a traga até ti, sabendo que tu és o Senhor da vida. Visita nesta noite os hospitais e as UTIs do Brasil inteiro. Passa pelos quartos onde há alguém lutando por cada respiração. Passa pelos corredores onde os médicos e enfermeiras estão no plantão noturno, exaustos, mas determinados a salvar vidas. Fortalece as mãos desses profissionais. Estende a tua graça sobre aquele que está esperando um resultado de exame com o coração apertado de medo, sobre aquele que recebeu um diagnóstico difícil e ainda não sabe como contar para a família. Olha por aqueles que têm câncer, aqueles que vivem com diabetes, os que sofrem do coração, os que carregam doenças que ninguém vê por fora. Onde houver dor, traz o teu alívio. Onde houver doença, traz a tua cura segundo a tua vontade soberana. Onde houver medo do que pode acontecer com o corpo, traz a tua paz que ultrapassa todo entendimento. Senhor Jesus, tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. E nesta sexta-feira pascal, eu confio que o mesmo poder que ressuscitou o teu corpo age também nos corpos dos teus filhos. Amém. Senhor Deus, Pai de toda a família, tu que no princípio plantaste no coração humano o desejo de amar e de ser amado, olha com ternura para as nossas casas esta noite. Que o amor que une a minha família não seja apenas sentimento, mas decisão. Que eu seja capaz de escolher amar mesmo quando é difícil, de escolher ficar mesmo quando parece mais fácil ir embora, de escolher o diálogo mesmo quando a mágoa quer gritar mais alto do que a razão. Afasta da minha casa o espírito da crítica constante, da indiferença que vai matando devagar o que um dia foi vivo e quente entre as pessoas. Concede-me a graça de enxergar o outro não como o inimigo que me decepciona, mas como o Filho de Deus que também carrega feridas que eu nem sempre consigo ver. Fortalece os casais que estão nesta noite no mesmo quarto,
mas separados por um silêncio que nenhum dos dois sabe mais como quebrar. Devolve a eles a ternura dos primeiros tempos, não a ingenuidade de quem não se conhece ainda, mas o amor maduro de quem já sabe as fraquezas do outro e escolhe ficar assim mesmo. Guarda as famílias da traição, da frieza que se instala quando a rotina devora o romance e o cansaço consome a paciência. Olha também pelas crianças que estão crescendo em lares fragmentados, que estão aprendendo sobre amor em ambientes onde o amor foi embora. Olha pelos filhos adolescentes que estão se distanciando dos pais e pelos pais que não sabem mais como alcançá-los. Visita as famílias que estão à beira do rompimento, onde tudo parece perdido. Estende a tua mão sobre os lares afetados pelo alcoolismo, pela violência, pela ausência que dói tanto quanto a presença errada. Cuida das famílias que estão separadas pela distância do trabalho, dos que partiram para outra cidade ou outro país para sustentar os que ficaram. Onde houver desamor, traz o teu amor. Onde houver separação, traz o teu poder de reconciliação. Onde houver família se desfazendo, traz a tua graça que é capaz de reconstruir o que parecia impossível de reparar. Senhor, Tu és o Deus dos lares. Entra na nossa casa esta noite e fica com a gente. Amém. Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, venho diante de Ti nesta noite não com orgulho, mas com o coração nu, reconhecendo que o dia de hoje não passou sem que eu falhasse de alguma maneira. Perdoa-me pelas palavras que falei com dureza, quando poderia ter falado com gentileza. Perdoa-me pelos momentos em que o meu silêncio foi tão cruel quanto qualquer palavra poderia ter sido. Perdoa-me pelos pensamentos que alimentei sobre outras pessoas, o julgamento apressado, a inveja disfarçada de indiferença, a raiva que eu justifiquei em vez de entregar. Afasta de mim o orgulho que me impede de pedir perdão primeiro, que me faz esperar que o outro dê o passo que eu também precisaria dar. Afasta de mim a tendência de enxergar com precisão cirúrgica os erros alheios e fechar os olhos para os meus próprios. Concede-me a graça da verdadeira contrição, não apenas o arrependimento de quem se sente mal por ter sido pego, mas a dor do filho que feriu o coração do pai, que o ama sem medida. Que eu tenha coragem de olhar de frente para o que precisa mudar em mim, sem escapar para a confortável narrativa de que todos os meus problemas vieram de fora. Dá-me a ousadia de buscar o sacramento da reconciliação, de me colocar diante de um sacerdote e dizer em voz alta o que o coração sabe que precisa ser dito. Olha também por aqueles que carregam o peso de culpas antigas, coisas que fizeram há anos e que ainda visitam os sonhos e acordam o coração no meio da madrugada. Por aqueles que não conseguem se perdoar mesmo depois de já terem confessado, que ficaram aprisionados na condenação que Tu já desfizeste na cruz. Visita os corações endurecidos que se esqueceram de como se ajoelhar. Estende a Tua misericórdia sobre os que acharam que chegaram longe demais para poder voltar. Onde houver culpa, traz o Teu perdão. Onde houver coração fechado para a graça, traz o Teu amor que não desiste. Onde houver vergonha que paralisa, traz a Tua misericórdia que liberta. Pai, Tu corres ao encontro do filho que ainda está longe, e eu escolho nesta noite dar o primeiro passo em direção a Ti. Amém. Nossa Senhora Mãe Santíssima, Mãe querida, mulher que ficou de pé diante da cruz naquela sexta-feira e não fugiu, que sustentou no olhar o sofrimento do Teu Filho, porque o amor era mais forte do que a dor, inclina-te sobre nós, agora. Pega nas Tuas mãos tudo aquilo que eu coloquei diante do Senhor nesta noite. Leva até Jesus cada oração que eu fiz, cada lágrima que chorei antes de começar, cada palavra que saiu do fundo do coração. Tu que em Caná disseste a ele que o vinho havia acabado, Tu que conheces as nossas necessidades antes mesmo de nós as expressarmos, intercede por nós com aquele olhar de mãe que o Teu Filho nunca soube recusar. Que o Teu manto azul cubra a minha casa esta noite. Que todos que dormem sob este teto sejam envolvidos pela Tua proteção materna. Cobre os meus filhos,
cobre o meu cônjuge, cobre os meus pais, cobre os que eu amo e que estão longe, os que eu amo e que eu não sei como estão neste momento. Ensina-me a viver como tu viveste, com humildade profunda, com fé que não precisa entender tudo para confiar, com um coração capaz de guardar as coisas e meditar sobre elas, mesmo quando não há resposta imediata. Neste mês de maio que é teu, Mãe, recebe a minha devoção simples. Não tenho muita coisa para te oferecer, mas ofereço o que tenho, o cansaço deste dia, a esperança que ainda teima em permanecer, a fé que às vezes vacila, mas que se recusa a morrer. Faltam 5 dias para a tua festa de Fátima, e eu me lembro de que tu vieste naquela manhã de maio para pedir oração, para pedir conversão, para pedir que os teus filhos não se perdessem. Aqui estou, ainda aqui, respondendo ao teu chamado como posso. Sê a primeira presença que eu sinta quando abrir os olhos amanhã. Sê o nome que esteja nos meus lábios, antes mesmo de eu pensar no dia que começa. Caminha comigo por cada passo desta semana que ainda vem, guarda-me nas encruzilhadas onde não sei que direção tomar, e quando chegar a hora da minha morte, que tu estejas ao meu lado como estiveste ao lado do teu filho, para que eu passe por aquele portal não com medo, mas com a mão segura na tua. Nossa Senhora, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. Amém. Antes de encerrarmos esta oração, quero agradecer de coração a você que ficou aqui comigo até este momento. Você poderia estar em outro lugar, fazendo outra coisa, mas escolheu parar, respirar e orar. Que o Senhor recompense generosamente esse gesto de fé. Rezemos agora o Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus nos ensinou, e em seguida a consagração à Nossa Senhora, para encerrarmos esta noite colocando a nossa vida sob o manto da nossa Mãe. Com fé e confiança, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser. E já que sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui em oração comigo, quero te fazer um pedido especial como prova da sua fé e da sua confiança no poder de Nossa Senhora. Peço que você escreva aqui nos comentários: Santa Maria, rogai por nós. Que Deus sempre abençoe a sua caminhada e fortaleça a sua fé. Boa noite, durma em paz, sob a proteção do Senhor. Amém. Boa noite.